O Evangelho como foi revelado de Maria Valtorta. Parte 69. Terra dos Fenícios. Próximo ao Carmelo, Jesus encontrou Isaque e seus novos discípulos. Entre os conhecidos estavam o sinagogo de Águas Belas, o acusado de incesto em Emaús, o jovem que deixou de sepultar o pai, Estevão, o leproso Abel e seu amigo, além das novas conquistas. Na extremidade do golfo ficava a cidade de Sicamon, e próximo dali, uma praia deserta, onde o grupo costumava se reunir. O alojamento era de pescadores fenícios, que durante meses pescavam em outras regiões. Isaac tinha grande desejo de ir à Fenícia por mar. Jesus indagou: Estais dispostos a viajar pelo mar? André, Pedro, João e Tiago olharam-se perplexos. Mestre, somos peixes de água doce. Mar ou lago é sempre água, Pedro, disse Tiago. Está bem, mas vamos beirando a costa. A alegria contagiou a todos. Iriam a Sidom com alguém do lugar. Numa das casinhas, João de Endor os aguardava. Correu para os braços de Jesus, muito magro e abatido, mas de semblante sereno. Estás doente, João? Na carne, mas na alma vou ficando cada vez mais curado. Jesus se calou, colocou a mão sobre seu ombro e entraram. Depois de cearem, as mulheres se retiraram discretamente. Muitos haviam se espantado com a presença delas, inclusive de Madalena, conhecida por alguns. Jesus começou dizendo: Se estais aqui, é sinal que tendes coração bom, apesar de imperfeitos. Mas não penseis que me aborreço com isso. A estes é preciso dedicar-se mais, a fim de melhorá-los. Sei que muitos se chocam com João de Endor, que publicamente se confessa pecador convertido. Sei que muitos vieram a mim através deste homem desprezado por Israel. Pois é justamente deste meio desprezado que Deus se utiliza para formar seu povo. Deixai de julgar com juízo doentio esta irmã, que o antigo Israel não entende como pode ser discípula. Maria de Magdala, pecadora, que não tinha qualquer desculpa para o seu pecado, voltou ao Senhor, ressuscitou. Não é a imortalidade a carne, mas ao espírito. Aquele que ressuscita no espírito precisa usar de sua vontade. Por isso tem seu grande mérito. Quando uma matéria se entrega à vontade de Deus, mesmo que seja a carne mais suja e degradada, pode se transformar em pureza e chama. Quero vos relembrar do texto de Macabeus, que fala justamente desta transformação. Quando Neemias voltou do longo exílio na Babilônia e viu o templo em ruínas, lembrou-se que os sacerdotes, na época da deportação, haviam guardado o fogo sagrado no lugar secreto. Um poço profundo e seco, cujo segredo foi transmitido de pai para filho. Os netos desses sacerdotes foram ao poço e só encontraram lodo fétido. Um grande desgosto se abateu sobre Israel, que esperava reerguer seu templo com o fogo sagrado. Neemias, para reconfortá-los, disse que Deus é capaz de produzir prodígios das matérias mais impróprias. Mandou que aspergissem o altar do sacrifício com o lodo, e aguardou. O sol, rompendo as nuvens, desceu em fortes raios e acendeu um fogaréu. Neemias ainda ordenou que aspergissem as grandes pedras, que em instantes soltaram chamas e nelas foram consumidas. Cada alma é um fogo sagrado que se queima como um holocausto.
Porém chegam os opressores. O fogo se afunda num poço profundo e se torna lodo fétido. Somente a ação de Deus poderá levá-lo novamente à luz, utilizando-se de seu próprio sacrifício. As almas se salvam pelo próprio sacrifício. A lama, quando arrependida, se tornará tão poderosa que será capaz de queimar até pedras. No ardor de seu arrependimento, ela se funde com a chama de Deus, e num abraço conjunto se reencontram numa só coisa. Sendo a chama de Deus bem maior, ela domina a de barro, transformando-a em chama infinita do Altíssimo. Assim acontece com os verdadeiros arrependidos, que se entregam à conversão e queimam-se a si mesmos. Muitas serão estas pedras ardentes em Israel. Lembrai-vos de que não vim salvar os santos, mas os pecadores. Se não tenho repugnância dos refugos da terra, que sentem necessidade do céu, não tenhais também. Sois feitos da mesma matéria. A união dos meus sacerdotes será vital à minha igreja. Ao redor estarão as infinitas partículas dos que creem em meu nome. Muitos se olharão com hostilidade, mas pensando, nós éramos irmãos. Existe uma vizinhança, não uma fusão ou um organismo, apenas uma ruína envolta com meu doloroso amor. Todos se afastaram. Jesus pediu que João de Endor ficasse. Sabia que se consumia em penitências. Senhor, sei que morrerei logo. Muito sofri com o ódio do mundo. Falhei como mestre e como esposo. Poderia falhar também como discípulo. Portanto, bendita a morte que me levará para onde não posso pecar. Senhor, se não posso ser discípulo que viaja e ensina, serei então discípulo vítima, uma oferta da lama que se faz chama. É justo para quem tem muito a pagar. Não crio obstáculos às boas aspirações. Se digo que no sofrimento e na dor estão a redenção, não posso contradizer-me, disse Jesus. O que escrevias? Ah, mestre, penso em Marzian. Ele tem a vida pela frente. Anoto teus ensinamentos plenos de sabedoria. Deixarei meu trabalho para que se recorde de mim e possua as tuas palavras. Caminha na doçura de Deus. Ele está feliz contigo. Assim que amanheceu, já estavam todos apostos numa caravana de 5 barcos, fora os que foram se juntando pelo caminho. Os cirofenícios eram bem diferentes dos judeus, homens mais escuros, magros, queimados do sol, vestes curtas e com as pernas delgadas de fora. Jesus ancorou numa minúscula praia, desceu e, de costas para a terra, começou a pregar. O livro dos reis narra que o Senhor ordenou a Elias seguir para Serepta, na Sidônia, durante a seca de mais de 3 anos. Lá também se morria de fome. Mandou a uma pobre viúva, mãe de um menino, que também não tinha quase nada para comer. Apenas um ato de amor para com Elias foi capaz de lhe matar a fome, tirar a dor da morte e instruir sua alma com sabedoria. Vós cedestes vossas casas aos servos do Senhor, e ele vos dá a palavra de sabedoria. Deixo-vos o encargo de anunciar a hora do Redentor, com as palavras de Elias. A ânfora de farinha não se esvaziará, o óleo não diminuirá, até que venha quem com mais abundância o distribua. Muitos vieram porque outros vos anunciaram. Continuai a crescer e a falar de mim. Deus criou os israelitas como os fenícios. Os importantes daqui
e os importantes de lá não são diferentes dos que vivem neste litoral. O paraíso foi feito para todos. Mestre, aqui tem um que não conhecemos e pensamos que fosse dos teus, gritou um fenício. O rapaz, muito confuso, foi levado à frente. Estava apavorado por ser estrangeiro. João o reconheceu. Mestre, é um dos pescadores de Ascalon que nos deram peixes. E correu para acolhê-lo. Jesus se aproximou. Para mim não há estrangeiros. Vem comigo, rapaz. Ficarás entre os nossos com João de Endor. Depois contou uma parábola. Um grupo de escavadores sabia que havia tesouros escondidos numa mina. Porém, o terreno era muito duro e muitos desistiram. Outros praguejaram a má sorte e feriam a terra com violência. Só restou um, o mais persistente. Com cuidado, foi abrindo as camadas e, afinal, encontrou um excelente filão de ouro. Sua paciência foi premiada. Mas o ouro, para ter valor, precisa perseverar na vontade de ser trabalhado. Senão seria apenas um metal bruto qualquer. Portanto, não basta o primeiro entusiasmo para se obter bons resultados. É preciso perseverar. Em Ascalon eram muitos os que disseram que viriam, e assim será com os meus discípulos. Só a terça parte da metade saberá sê-lo até o final. Perseverança, eis a palavra. Agora façamos uma confraternização para nos conhecermos melhor. No alojamento, as mulheres se empenhavam em lavar as roupas e fazê-las secar ao sol. Madalena, por ser bem mais alta, tinha apenas uma veste emprestada. Precisou ficar escondida por mais de um dia, até secar a sua. Depois de cumprida a tarefa, foram para a cozinha preparar a ceia. Estavam admiradas com a humildade de Madalena, que nunca se queixou. Liberta do inimigo, voltou a ser certamente como era de menina. Os barcos regressavam. Jesus foi logo avistado por sua alta estatura. Ao chegar, foi levar o novo discípulo a João de Endor. Em Tiro encontramos Hermasteu, e a ti eu o confio. Obrigado, Senhor. Será uma alegria. Mas muitos te aguardam. Maria se aproximou correndo. Filho, há uma pobre criança doente próximo daqui. Sim, mãe. E com João de Endor e Hermasteu, seguiram direto ao pobre casebre. Os discípulos caminhavam pela praia, comentando o que viram e ouviram. Judas mostrou um pequeno embrulho. Isto é para o mestre. Eles queriam nos dar corais, mas lhes disse que o mestre não usa joias. Pedi então um pouco de púrpura para ornar a sua veste. Pedirei à mãe que faça algo bonito para a festa dos tabernáculos, sem que ele perceba. Pedro concordou. Eu sofro quando o vejo tão simples no meio dos enfeitados. Olham como se fosse um indigno. André emendou. Viste as risadas dos poderosos enquanto despedíamos dos pescadores? Maria, porém, nunca havia trabalhado com a púrpura, um fio sedoso como seda. Madalena a incentivou. Minha ama tem experiência e te ensinará a fazer algo. Estaremos com ela em Cesareia. Sim, tentarei fazer o melhor que puder, afirmou sorrindo. Na volta, Jesus saudou os doentes que o aguardavam. Depois de curar a todos, entrou para cear. Ao sair,
encontrou o dobro de pessoas. Eu vos dou a minha paz para que vosso espírito possa me entender. Na tempestade não se ouve a voz do Senhor. Vou vos contar uma parábola. Um agricultor tinha videiras férteis, entre elas uma em especial de que se orgulhava. Certo ano, ela deu muitas folhas e poucos frutos. Os amigos aconselharam que a podasse mais. Ele o fez. No outro ano, ela deu poucas folhas e menos frutos ainda. Veio outro e o aconselhou deixá-la sem poda. A videira não deu fruto nenhum. O terceiro, seu vizinho, afirmou: ela está morrendo por causa da terra ruim. Queima-a. Mas o agricultor não seguiu o conselho. O terreno era o mesmo para outras videiras. Certo dia passou um viajante. Viu sua tristeza. Analisou o caso e disse: deves arrancar aquele tronco que a sustenta. Quando o plantaste, era frágil. Hoje ele domina tua videira. Tornou-se forte demais e suas raízes tiram todo o suco do solo. Corta-o e tua videira viverá. Seus amigos acharam loucura, mas ele, além de serrar o tronco, cerrou as raízes que se enrolavam na videira. E para escorá-la, colocou uma placa escrito Fé. Na primavera, a videira revitalizada ficou coberta de cachos. Todos reconheceram que ele teve fé e foi capaz de perdoar os conselhos prejudiciais. Deus plantou seu povo para dar bons frutos. Apoiou-o em seus mestres da lei. Porém, eles quiseram superar o legislador e se impuserem acima da palavra divina. Israel se esterilizou. O Senhor mandou então um sábio para lhes dar uma nova chance de vida. Porém, teriam de tirar todos os preceitos parasitas que sufocam as leis, e não o fazem. Era preciso lhes dar alimento novo, além de um inflexível apoio com um nome luminoso em cima: fé. Mas o conselho não é aceito. Por isso vos digo: Israel perecerá. Próximo capítulo: escrava grega.